segunda declinação. Deus no nominativo, no genitivo Dei. Observe que terminou em I no genitivo, portanto, na segunda declinação. A palavra Deus, embora terminada em us no nominativo, ela também tem o vocativo igualzinho ao nominativo. Se o nominativo é Deus, o vocativo será Deus mesmo. As palavras terminadas em er, todas elas, indistintamente, repetindo, as palavras terminadas em er da segunda declinação, elas vão ter sempre o vocativo igualzinho ao nominativo. Magister. O vocativo será magister. Puer. Vocativo puer. Então, compete ao aluno lembrar disso também na hora da atividade. A palavra termina aqui no nominativo em er. Então, o vocativo também será em er. Eu ditei isso para alguns alunos nas aulas presenciais, além de ter escrito lá no e-book. Todas as palavras da segunda declinação que terminarem em er e que esse er for antecedido por uma consoante, exemplo, liber, você tem livro, você tem a palavra liber, observe, terminou em er, e o genitivo será libri. Observe que em liber, o er está antecedido por um B, portanto, uma consoante. Ager, a palavra campo, também está antecedida por um G. Ager. Vou pronunciar aqui para ficar mais inteligível aí. Ager, também por um G. Magister, olha, o er está antecedido por um T, portanto, uma consoante. Então, essas palavras, elas vão perder esse E no genitivo. Observe que eu disse liber, nominativo, libri, no genitivo. Magistri, agri. E daí agricultura, agricultor, tudo da raiz aí. Agri. Então, perdendo a letra E no genitivo, consequentemente vai perder nos demais casos, uma vez que eu encontro o radical da palavra, tirando a desinência do genitivo. Aliás, essa foi uma das perguntas que me fizeram muito no fórum Tira Dúvidas, dizendo, professor, como que eu faço para encontrar o radical da palavra? É bem simples. Você já tem no próprio vocabulário ali o nominativo e o genitivo. Tira-se a desinência do genitivo singular, você encontra o radical da palavra. No caso da primeira declinação, tira o AE. Rosae. Você tirou o radical, vai ficar ros, até o S. Discípulos, discipuli. Você tirou o I, o radical da palavra vai até o L. Então é tranquilo aí quanto a tirar o radical. Por conta disso, eu disse que ali na segunda declinação, cuja desinência, er, estiver antecedida de uma consoante, ela perde o E no genitivo. E por conta disso vai perder nos demais casos também. Se eu encontrei o radical de magister, eu tirei o izinho magistri, TR lá no final. Aí no dativo, por exemplo, é magistro. Tá. As palavras terminadas em ir, que são poucas no latim, elas também têm o vocativo singular igualzinho ao nominativo. A palavrinha vir, que eu exemplifiquei, tanto no nominativo quanto no vocativo será vir, dessa mesma forma. Que daí o termo que vem viril, significa homem, homem num sentido até pejorativo, daí vem o termo virilidade, que depois o próprio latim vai emprestar o termo homo, que ele empresta daí do grego, porque o conceito de homem, macho, viril, potente, etc. Ele substitui. Como a palavra homem, homo, pertence à terceira declinação, por essa razão eu estou trabalhando com o termo vir, quando eu quero me referir a homem, no latim. Pois bem, e por fim, nós temos as palavras cujo nominativo termina em um. O caso de vinum, vinho, bellum, guerra,
brachium, braço, e inúmeras. Lembrem-se de que todas as palavras terminadas em um, da segunda declinação, elas são neutras no latim. Isto é, não são nem masculinas, nem femininas. São neutras. Isso por uma questão de arbitrariedade linguística, que os nossos alunos de letras acredito que lembram pelo menos o que é arbitrariedade linguística. Convencionou que isso aqui não é masculino nem feminino, que é neutro. Pois bem, o neutro, embora ele pertença à segunda declinação e segue a segunda declinação, ele tem 3 casos que são iguais, tanto no singular quanto no plural. No singular, os casos são o acusativo, vocativo, e nominativo, acusativo e vocativo. Eles terminam em um. No caso de bellum, guerra, o nominativo será bellum, vocativo bellum e acusativo bellum. No plural, esses 3 casos, nominativo, acusativo e vocativo, eles serão feitos em A. Então, se quero dizer as guerras, eu vou dizer bela. Os vinhos, vina. Que aqui não é para ver salsicha. Vina. Os 3 casos, no acusativo, no vocativo, plural, dos neutros, da segunda declinação, terminam sempre em A. Eu peço alerta também aos alunos, no sentido de que, como eu afirmei bastantes vezes aqui, que a primeira declinação tem o nominativo terminado em A, o aluno, se ele tiver um pouco desatento, ele pode entender que bela seja da primeira declinação e que esteja no nominativo singular. Atento, o fato de terminar em A não significa. E aí quem vai auxiliar o aluno nessa questão é o próprio verbo, né? Se você tem um verbo no plural, é óbvio que o sujeito tem que estar no plural. Se o verbo está no singular, o sujeito da oração tem que estar no singular. Então atentem, pupilos meus aí, para os neutros. Bastante alerta. Houve também perguntas no Tira Dúvidas, no fórum Tira Dúvidas, a respeito dos neutros, e algumas declinações estavam, assim, bem corretas. A Silvia mandou uma pergunta, vamos ver lá, professor. Gostaria que o professor Ari comentasse sobre as desinências dos verbos de segunda conjugação. Bom, o senhor já estava comentando aí, né? Vamos para a próxima pergunta? Volta um pouquinho, porque parece-me que eu não falei disso, eu falei da declinação, né? Sim. Foi da declinação. Desinência dos verbos de segunda conjugação, exatamente. Isso. Essa pergunta aí já estava prevista, ela veio a calhar aí na questão. Veja, vamos de português primeiro. Se eu tenho o verbo amar em português, vou conjugar aqui, você me ajuda aí a lembrar, no presente do indicativo, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Verbo da primeira conjugação porque termina em ar. No latim, verbo da primeira conjugação, o amar mesmo, vai terminar em are, amare. Então veja, conjugando em latim, amo, ego amo, eu vou pronunciar os pronomes para facilitar, mas não há essa necessidade. Ego amo, tu amas. Ile amat. Nós amamos. Vós amates. Eles amant. Você percebe aí que a vogal temática do verbo, ela terminou em are, a vogal temática que permanece é o a, que vai permanecer em todos os tempos. Amo, amas, amat, amamos, amant. Segunda conjugação. Os verbos de segunda conjugação, no latim, terminam em ere. No português, terminam em er. Beber, bater, comer, correr, são verbos de segunda conjugação. Veja, então, o verbo beber, no português,
Eu bebo, tu bebes. Olha, eu já não tenho o A, porque o verbo é beber, a vogal temática mudou para E. Ele bebe. Nós bebemos. Vós bebeis e eles bebem. No latim, se eu quero conjugar um verbo de segunda conjugação, parece que eu li ali numa segunda questão, a questão do ensinar, né? O verbo ensinar, docere. Olha, eu pronuncio docere, tá? O C com tom desse T chiado aí. Docere. Primeira pessoa, do céu. Vou pronunciar assim para você entender melhor. Do céu, doces. Ó, amas. Mudou para E, agora es. Em vez de at na primeira, agora eu tenho et, docete. Nós docemos. Vós docetis. E eles, ile, no latim, docente. E daí também a palavra corpo docente que nós usamos, né? Vem de docere, ensinar. Então é essa a diferença, você muda a vogal temática. Se o verbo terminar em ele, e olha, veja bem, lembrando, nós só estamos trabalhando com os verbos de primeira e segunda conjugações. Então se ele terminou em are, ele é da primeira, conjuga-se igual o amare. Se terminou em ere, vai conjugar como delere. Se não me falha a memória, foi delere que eu exemplifiquei também no e-book. Lembrando, muda somente a vogal temática. Segunda pergunta, então, a da Luciane. Uma palavra que numa oração esteja exercendo a função de objeto indireto, em que caso deve ser escrita em latim? Eu acho que eu já respondi essa pergunta no início, né? Então, ó, vou brigar com você, Luciano, você se ajeite. Eu preciso saber quantos são os casos e para que cada um deles servem. O caso que traduz o objeto indireto é o dativo. Olha, você precisa olhar todos os casos e saber. O caso que traduz o objeto indireto é o dativo. A palavra tem que ser, se eu quero dizer para o fulano, para sintetizar, sempre que você tiver a palavra, a expressão para, ao, você escreve no dativo que vai dar certo. Agora a pergunta lá da Solange, então. É necessário imprimir o vocabulário e ele poderá ser usado na prova? Bom, a gente vai comentar depois, né, sobre todos os materiais. Nós vamos comentar especificamente da prova. Então, mas posso adiantar para a Solange ali, para não ficar a pergunta para trás, né? Fala aí, professor, sobre tudo, né? Que tudo já? Aí a gente já comenta sobre a questão. Se eu contar, eles vão embora, eles saem da web agora. Bom, o vocabulário ele é comum para todas as provas, para todos os polos. E o aluno deve imprimi-lo, sim, porque ele poderá consultar o vocabulário no dia da prova. E eu até sugiro que para as traduções que use o vocabulário que eu passei. Porque tem palavras que pode ser de uma outra declinação e nós não trabalhamos. Então use o meu vocabulário que passei. E aproveitando o gancho da sua pergunta, olha para vocês verem como eu sou bem bonzinho. Eu permito que os meus alunos consultem no dia da prova todo o seu material. Esse seu material é o material do aluno. Então se você tem um caderno lá que você fez anotações, que o professor falou, que você gravou das videoaulas, que você retirou do e-book, inclusive o e-book, você pode levar impresso ou consultar na hora, você poderá sim consultar todo o seu material. O que o aluno não pode consultar? Ele não pode consultar o colega, de jeito nenhum, o professor não vai estar presente, mas também não pode ser consultado, o aplicador, de jeito nenhum, e nem o colega. E livros também não. Nenhum dos livros pode, exceto o e-book, ele pode consultar. Gostou, né? Mas você se ajeite. Estude para a prova. Por que às vezes os nossos alunos não vão bem na prova? O professor falou que a prova é com consulta. Que maravilha! Aí ele vai do jeito que Deus fez a mandioca. Isto é, de qualquer jeito, para fazer a prova, sem estudar. Chega lá na hora, ele não sabe nem procurar
quanto mais traduzir ou fazer algum exercício que está se pedindo. Então, estude. Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos passar para a próxima aí, Patrícia, faz favor? Essa eu acho que foi respondida, do Robson, né? Já comentou ali, da questão da conjugação, né? Bom, da Suzana, então. Na prova vai cair só as da primeira e da segunda declinação? Sim, foi o que a gente viu até agora. Eu falei das outras terceira e quarta declinações, que elas existem em latim, como que são terminadas no genitivo, mas nós não trabalhamos com a terceira declinação. A terceira declinação nós estudaremos na sequência, na disciplina de latim 2. Aí nós continuamos ainda com segunda declinação, porque ainda tem bastante coisa para ver, e passamos então para a terceira, quarta e quinta declinações, na próxima disciplina. Bom, a Amanda falou sobre o verbo ensinar ali, que o professor já usou, né? Já, só que ali parece, o verbo ensinar no pretérito perfeito, na terceira pessoa do singular, escreve como em latim. O verbo ensinar. Lembra lá, amavit. Terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo do verbo amar da primeira conjugação. Ensinar é docere, da segunda conjugação. Ora, se da primeira é avite, na segunda vai ser evite. Portanto, docevite. Pergunta então lá da Josiane, a próxima. Tem mais alguma? As perguntas do fórum tira dúvidas. Eu acho que o professor respondeu várias lá, né, no fórum. Hoje, inclusive. Assim, bom, claro, se surgirem dúvidas aí depois da webconferência, também podem colocar. Podem, tranquilamente. Tem a semana toda ainda para responder. Bom, vamos voltar aqui mais uma pergunta, professor. Que pode surgir algumas dúvidas. É a questão para os alunos não confundirem declinação com conjugação, né? É verdade. Você comentou, né? Inclusive nós agora há pouco nos confundimos, né? Então, porque, como são parecidos, conjugação, declinação, declinar é escrever a palavra em latim em todos aqueles casos que nós vimos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo. Isso é declinar, a palavra. Ora, o aluno também estranha por conta das desinências, mas também em português a gente tem as desinências nas palavras. Eu posso dizer casa, casinha, casona, casão, casarão, etc. Então são as desinências. Os verbos se conjugam. As palavras flexionam e os verbos se conjugam. Então, declinar é para as palavras. Conjugar é para os verbos. Aí os verbos se conjugam, nós temos os tempos verbais, os modos verbais, as vozes do verbo. Aí no latim tem tudo isso e a gente está vendo gradativamente ainda só a primeira e segunda conjugação. E primeira e segunda declinação. Lembre-se de que declinação para as palavras, conjugação para verbos. Você comentou um pouco antes, professor, sobre a questão do genitivo, né, que é usado para encontrar o radical da palavra. Isso. Você poderia comentar um pouquinho mais por que é usado o genitivo? Sim. Como vocês observaram, só retomando lá, eu já falei disso, na primeira declinação, o genitivo vai ser sempre em AI, sempre. Na segunda, o genitivo vai ser sempre em I. Na terceira, vai ser sempre em is. Na quarta, em us, genitivo singular. E na quinta, em ei. Eis a explicação. Por que o latim, então, adota o genitivo para encontrar o radical da palavra? Porque em todas as declinações é o único caso que o genitivo é diferente em todos eles. Então, por essa razão, se for tirado do nominativo, por exemplo, não dá, porque, por exemplo, na segunda declinação já termina de 4 maneiras diferentes. Então não dá, o latim adota o caso genitivo para isso. Mais perguntas que chegaram lá? Da Josiane. Gostaria que explicasse a sequência, modo para traduzir uma frase do português para o latim e vice-versa. Josiane, eu acho que então eu vou ter que ir para o quadro.
Tá, primeira coisa, antes de eu ir para o quadro, que você tem que observar, se a frase estiver em latim, para você passá-la para o português, primeira coisa que você deve observar na frase é o verbo. Porque o verbo, eu já estou repetindo aqui, o verbo é que vai te contar se o sujeito é plural, se é singular. O verbo te dá informações a respeito do sujeito e dos complementos da oração. Então, a primeira coisa que se olha, se observa, é o verbo. Então, vou passar uma frasezinha bem curtinha aqui do latim para o eu vou passar em latim e vou traduzir para o português. E, na sequência, o inverso, tá? Eu tentarei ser breve ali. Se eu tenho a frase, será que ela visualiza? Hã? Deixa eu pegar meu pincel que caiu aqui. Tá, eu disse que primeiramente ia passar em latim, né? Pois bem. Magister donavit prêmio discípulos escole, aí aqui no final. Repetindo a frase aqui, magister donavit prenia discípulos escole. Ora, repetindo, se você localiza o verbo, você tem o verbo aqui é donavit. Aí eu preciso fazer 4 perguntinhas fundamentais para o verbo. Nos polos onde eu estive, eu já falei disso. Primeira coisa no verbo é o nome do verbo. Qual é o nome do verbo? Aí eu não sei. Eu vou lá no meu vocabulário, que o professor generosamente passou, e vou descobrir que o nome do verbo é doar. Doar. Então, descobri o nome do verbo. Aí eu preciso descobrir o tempo do verbo, em que tempo que ele está. Eu fiz questão de pôr nesse tempo para a pergunta anterior, ele está no pretérito perfeito do modo indicativo. Descobri, então, o tempo do verbo. Eu preciso saber a pessoa do verbo. Que pessoa que ele está? O verbo está no pretérito perfeito indicativo na terceira pessoa do singular. Então eu já tenho uma pista. O sujeito dessa oração tem que estar no singular. E tem que estar... Qual é o caso que traduz o sujeito? O nominativo. Eu tenho no nominativo singular aqui uma única palavra, que é magister. Ó, nominativo singular da segunda declinação. Então eu vou traduzir o professor, ou então eu posso traduzir o mestre, tanto faz. O professor. Eu já descobri que o verbo está no pretérito, que o verbo é doar, que está no pretérito perfeito, que está na terceira pessoa do singular. Então o verbo é doou. Ó, eu doei, tu doaste, ele doou. Doamos, doastes, doaram. Doou. Outra perguntinha fundamental para o verbo é o tipo de verbo. Que tipo de verbo que é? Ele é, respondendo, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou seja, é um verbo bitransitivo. Então eu tenho um verbo que é transitivo direto e indireto. Ora, se eu tenho um verbo transitivo direto, automaticamente eu tenho um objeto direto. Porque quem doa, doa alguma coisa. Doa o quê? A coisa doada é o objeto direto. Qual que é a coisa doada aqui? Aí, essa coisa doada, que é o objeto direto, ela tem que estar escrita no nominativo. Perdoe aí, ó, no acusativo. Vou lá na minha tabelinha e vou, ó, eu tenho prêmia, tenho discípulos e tenho escola. Eu descubro que prêmia está escrito no caso acusativo
plural neutro da segunda declinação. Ora, se é acusativo plural neutro, e eu já sei pelo meu vocabulário que isso é prêmio, dou prêmios. Dou prêmios. Coisa doada. Volto lá para o verbo. Veja, por isso eu disse que o verbo é fundamental. Quem doa, doa alguma coisa para alguém. A coisa doada é o objeto direto que eu já encontrei. No caso aqui, o prêmio. Aí eu vou procurar o objeto indireto. Ó, quem doa, doa alguma coisa para alguém. Doa o quê? Para quem? Quem recebeu a coisa é o objeto indireto que tem que estar automaticamente no caso dativo. Eu tenho duas palavrinhas aqui. Eu tenho discípulos e tenho escole. Eu posso ir por eliminatória aqui. Discípulos está no dativo, está essa forma, dativo plural da segunda declinação. O vocabulário me contou que discípulos é aluno, pertence à segunda declinação, está no caso dativo, portanto, pode ser um objeto direto. Dou prêmios, eu traduzo na língua portuguesa com a preposição, que eu posso usar o ao ou então aos, para os alunos. Observe, é dativo plural, então eu tenho que pôr no plural, para os alunos. Aí me sobrou aqui a palavrinha escole. Não sei o que é isso. Fui lá no meu vocabulário e vi que escola é escola, aula, e está no caso genitivo singular da primeira declinação. Se está no genitivo singular da segunda declinação, eu vou traduzir com a preposição de, da, dos, das. Observe, genitivo singular, primeira declinação. Então, da escola. Da escola. O professor doou prêmios para os alunos da escola. Aí, do latim para o português. Vamos inverter agora, então, para fazer o inverso. Eu tenho tempo para isso, né? Pode terminar, professor. Acho que é a nossa última pergunta, hein? É? Mas dá para terminar. Tá, então vamos inverter agora, vamos fazer de conta que foram os alunos que doaram o presente. Então agora vamos passar pro... Como que é agora? Agora é do português para o latim? Tá, os alunos da escola doaram. Agora eu não quero usar o prêmio no plural, então vou usar no singular. Os alunos da escola doaram um prêmio para... Vou escrever. Para, não tem essa aqui, foi erro do pincel, não meu. Prêmio para o professor. Vamos usar no plural, no singular o professor aqui. Ou mestre. Tá, eu tenho uma frase agora em português e quero passá-la para o latim. O que eu tenho que fazer? De novo, eu tenho que perguntar para o verbo. Para eu encontrar o sujeito de uma oração, eu faço sempre a pergunta para o verbo. Doaram. Quem é que doaram? Os alunos. Logo, eu tenho alunos que é sujeito da oração. Ora, se é sujeito da oração, vai se escrever, no caso, nominativo. O meu vocabulário disse que alunos é discípulos. O nominativo plural de alunos, discípuli. Usei aqui as mesmas palavras para você perceber que se distingue. Ora, discípulos aqui no caso dativo. Agora ele está no nominativo plural. Da escola, o mesmo caso. Estou restringindo a ideia de alunos. Quer dizer, não são todos os alunos, são somente os alunos da escola. Então eu já sei que restringe, tem que ir para o genitivo, já sei que pertence à primeira declinação, tem que ir para o genitivo singular da primeira declinação. Ó, doaram.
De novo, aqui o verbo ficou no pretérito perfeito, está na terceira pessoa do plural, quer dizer, eles doaram. A terminação no latim vai ser averunt. Já sei que o verbo é donare, então, ó, no imperfeito, do perfeito vai ficar averunt. Ó, essa desinência do pretérito perfeito do indicativo. As mesmas perguntinhas para o verbo, nome do verbo, doar, tempo do verbo, pretérito perfeito, pessoa do verbo, terceira do plural, tipo de verbo, verbo transitivo direto e indireto. Quem doa, doa alguma coisa para alguém. Eles doaram o quê? Um prêmio. Eu fiz questão de colocar um prêmio aqui para lembrar vocês que no latim não tem os artigos. Então eu esqueço um ali. E prêmio, eu vou lá no meu vocabulário, não sei o que é, aí prêmio aparece dessa forma lá no vocabulário. Premium. Tracinho I. O izinho está dizendo para você, prêmio pertence à segunda declinação. Este aqui está dizendo que a palavrinha premium é neutra no latim. Então, se ela é neutra, o acusativo, que traduz o objeto direto, que é o prêmio, vai terminar em igual ao nominativo. Premium. É neutro. Se você for lá no modelinho que eu passei no e-book da declinação dos neutros, você vai observar que no acusativo é dessa forma. Para o professor. Ora, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter o objeto indireto aqui, que é professor. E que se traduz no caso dativo. Lembro lá da pergunta anterior. A palavra professor, então deve ir para o caso dativo, está no singular e pertence à segunda declinação. Então, dativo singular da segunda declinação. Magistro. Porque eu sei que lá no nominativo é magister. Terminou em er, antecedido de t, por essa razão que perdeu o e aqui. Então, eu tenho a frase traduzida. O latim dá preferência para o verbo no final da frase. Porque como o latim ele é desinencial, onde a palavra estiver, não importa a ordem das palavras. Não é como nós, às vezes no português, que a gente tem sujeito, verbo, complemento. O menino machucou o pé. Menino, sujeito, verbo, machucou o quê? O pé. Essa ordem. Sujeito, verbo, complemento. O latim não importa com isso. Eu não vou exigir a ordem das palavras na frase, na prova. Se você fizer como eu fiz aqui, perfeito. Se você jogar o verbo para o final da frase, eu vou considerar correto também. Discípulo escolhe, prêmio magistro donaverunt. Tranquilo. Então, é isso. Se você fizer esses passos, não tem problema. Ótimo, professor. Bom, a gente está chegando aí no nosso tempo máximo. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar antes de a gente encerrar, professor? Temos tempo? Não, a gente Habemos tempo? No nosso finalzinho aí. Mais uma perguntinha, então? Só para a gente encerrar essa. Do Sharon? Sharon mandou. Professor, eu gostaria de saber mais sobre a ordem das palavras na frase. É justamente o que você estava falando agora, professor. Eu creio que eu respondi a sua pergunta agora, né? Não, o latim clássico, e nós estudamos aqui na disciplina o latim clássico. Ele dá essa preferência para o verbo no final da frase, mas eu não vou cobrar de vocês isso. Se você fizer a frase, não sei se você acompanhou aí, Sharon, a explicação no quadro ali, se eu tivesse jogado o verbo no final da frase, ela estaria correta. Se eu deixei onde está ali, também está correta. Então essa exigência não vou cobrar de vocês. Embora lá nos exercícios, nas atividades, eu tenha colocado as frases em latim, o verbo no final da frase. Mas se você for passá-la para o português, você vai jogar o verbo no lugar do verbo. Ótimo, professor. Obrigado, então, pela participação aí. E mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, então?
Tinha vindo uma coisinha na minha cabeça. Porque eu falei isso, só para... eu deixei uma brecha ali, né? Que o latim que nós estudamos aqui na graduação é o latim clássico. Entretanto, a língua portuguesa e as demais línguas românicas, outras 9, portanto nós temos 10 línguas chamadas de românicas, ou também chamadas de neolatinas ou novilatinas, elas originaram do latim vulgar, porque como o Império Romano estava no seu auge, em todas as conquistas, quem ia para essas conquistas, para as batalhas, era o soldado romano. E o soldado romano era falante do latim vulgar. Existiam as duas modalidades, o latim clássico e o latim vulgar. O latim clássico, o latim dos eruditos, dos cultos, dos literatos mesmo. E o latim vulgar, que hoje, se eu disser que você é vulgar, você vai brigar comigo. Mas no latim não tem esse cunho pejorativo que tem hoje, porque vulgus significa povo. Então era o latim do povo. É como se você comparasse. Nós temos a norma culta da língua portuguesa e temos a forma coloquial do povo, nós vai, nós fui, nós volta, né? Então, originou-se do latim vulgar, a língua portuguesa e as demais românicas. Parece que eu tinha mais uma coisinha para falar, mas fugiu da minha cabeça, tá? Então, tirem as dúvidas que tiverem aí no fórum, tira dúvidas, nas aulas presenciais, que eu ainda vou essa semana para reserva, aproveitem. Então tá bom, obrigado. Tá, falei da prova, repito, podem usar o material de vocês, fiquem bem bonitinhos, estudem, se ajeitem, tá? Então, boa noite a todos e uma ótima semana. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Beijos.